Boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Nós hoje vamos dar continuidade em nossa série de exposições na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós chegamos no capítulo 4, do verso 7 ao 16. E o tema da nossa mensagem hoje é uma pergunta: Cristo edifica a sua igreja. Abrir as escrituras, Efésios capítulo 4, 7 e 16. Vamos ler a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 4, 7 ao 16. A palavra de Deus diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Oremos. Pai Santo, Todo-Poderoso, nós estamos diante da Tua Santa Palavra, Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar, ela é alimento para a nossa alma. Eu reconheço a minha fraqueza e a minha total necessidade e dependência de Ti, Senhor. Tem misericórdia de mim e usa-me como instrumento, Senhor, para expor com fidelidade a Tua Escritura, a Tua Palavra, ao Teu povo que aqui se reúne. Eu te peço, Senhor, prepara os nossos corações como um solo fértil para recebermos a Tua boa semente. Desvenda, Senhor, os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas de Tua lei. Ilumina o nosso entendimento, eu te peço. Nos dá mais do Teu Santo Espírito, Senhor. E tudo seja para a Tua glória, para a honra e louvor do Teu santo nome. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Rocha nossa, Redentor nosso, e não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja a glória, a honra e o louvor. Em nome de Cristo Jesus eu oro. Amém. Queridos, como nós vimos na mensagem anterior, nós chegamos nessa segunda parte da carta de Paulo aos Efésios, onde há uma transição do ensino doutrinário para implicações mais práticas na vida da igreja. E na mensagem de hoje, como eu já informei, nós vamos
compreender como Cristo edifica a sua igreja. Para isso, eu vou dividir esse texto que nós lemos aqui em 3 partes, em resposta dessa pergunta que o título do sermão levanta. Em primeiro lugar, dos versos 7 ao 10, nosso primeiro ponto é: Cristo concede graça. Segundo ponto, verso 11, Cristo dá líderes. Terceiro ponto, Cristo amadurece a igreja. Então, Cristo concede graça, Cristo dá líderes e Cristo amadurece a igreja. Nós vamos, então, ver, em primeiro lugar, como Cristo concede graça à igreja, dos versos 7 ao 10. Vamos ler novamente esses primeiros versos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, quando diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que ele também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Nessa parte nós notamos que Cristo edifica a sua igreja distribuindo graça, dons a cada um dos seus membros, conforme a sua soberana medida, como fruto da sua obra redentora em sua exaltação. O apóstolo afirma que a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, mostrando que a graça é pessoal, específica e soberanamente distribuída pelo próprio Senhor. Queridos, cada crente recebe uma medida para que haja dependência mútua dentro do corpo. Quando nós pensamos a respeito disso, nós chegamos a uma conclusão, que é: ninguém é autossuficiente e ninguém é inútil no corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros e todos estamos ali também para servir. Deus repartiu entre muitos para que, ao compartilharem o que receberam, todos sejam edificados. Então, essa diversidade de dons também contribui para a unidade da igreja. É justamente porque os dons são diferentes que o corpo pode funcionar de maneira completa. Como Paulo ensina em outro lugar, ele diz o seguinte: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Tudo é concedido visando o bem comum. Portanto, cada membro exerce fielmente aquilo que recebeu e a igreja cresce de forma saudável, madura e unida. Todavia, meus irmãos, é importante ressaltar que o uso correto dessa graça, desses dons concedidos pelo Senhor, exige também maturidade espiritual. Em primeiro lugar, o exercício dos dons concedidos pelo Senhor envolve humildade, exige humildade. Isso é, o crente reconhece que o seu dom é uma dádiva da graça. Tudo que nós temos vem de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Se nós temos alguma coisa a contribuir, foi porque o Senhor nos deu primeiro. Em segundo lugar, o exercício do dom exige sobriedade. Entende que o seu dom é limitado. Ele é apenas uma parte dentro do todo. Eu não sou autossuficiente, não é uma pessoa que tem todos os dons. Alguns, como o irmão Camilo, foram dotados de muitos dons, mas ainda assim precisam dos outros irmãos. Tem irmãos que parecem, nosso irmão é polivalente, tem muitos dons, mas ainda assim nós somos limitados. Nós precisamos uns dos outros e a igreja se complementa assim como um corpo. Tem vários membros, um braço, uma perna, um pé, cada parte do corpo tem a sua função. Nós não temos todos os dons, Deus não deu todos os dons para uma pessoa só. Então, nós precisamos entender
que nós somos apenas uma parte dentro do todo. Terceiro, envolve serviço. Aquele que usa o dom que recebeu não deve fazer isso para a sua própria glória, mas para a edificação dos irmãos, para a edificação da igreja, assim para a glória de Deus. Então essa é uma forma correta de nós considerarmos essa questão do nosso serviço com os dons que Deus nos deu. Humildade, sobriedade, serviço. E Paulo fundamenta essa verdade na obra de Cristo. Ele cita um salmo messiânico, mostrando que Cristo, ao subir às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então essa exaltação pressupõe também a humilhação de Cristo. Paulo explica que aquele que subiu é o mesmo que primeiro desceu às regiões mais baixas. Aqui está falando a respeito da humilhação de Cristo, a descida do Filho. O Filho de Deus se humilhou, assumiu natureza humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso é, a sua ascensão é o resultado da sua obra redentora consumada. E o propósito de tudo isso, meus irmãos, a palavra de Deus assim, é que ele encha todas as coisas. Em outras palavras, Cristo enche o universo com os benefícios da sua obra. Ele concede salvação, graça e dons ao seu povo. Cristo edifica a sua igreja, concedendo graça a cada membro, de forma soberana e diversa, com base de sua vitória redentora e com o propósito de edificar o corpo e glorificar a Deus. Queridos, a imagem aqui apresentada é mais ou menos assim. Imagina um rei vitorioso, após conquistar todos os seus inimigos, ele vai distribuir os despojos. Em outras palavras, quando Cristo venceu o pecado, a morte e Satanás, agora ele reparte os frutos da sua vitória com o seu povo. Os dons da igreja são, portanto, os despojos da vitória de Cristo. Cristo já venceu e agora ele dá os dons à sua igreja. E aqui já nessa primeira parte a gente passa a refletir pontos importantes. Em primeiro lugar, ninguém é inútil na igreja. Se você está em Cristo, Deus lhe concedeu dons. E você deve servir a igreja com os dons que você recebeu. Use os seus dons com fidelidade para a edificação do corpo. E eu pergunto a você, como você tem utilizado, ou como você pode utilizar os seus dons para o serviço da igreja de Cristo? Alguns usam seus dons ensinando. Temos aqui, o irmão Jason estava ensinando aqui de manhã, a irmã Priscila estava ensinando as crianças, a irmã Rebeca as crianças menores, usando os seus dons a serviço do corpo. Alguns demonstram hospitalidade, podem receber um pequeno grupo na sua casa. Acho que foi na sexta passada, semana passada, fomos na casa do irmão Caio, recebeu ali os irmãos na sua casa, demonstrando hospitalidade. Outros demonstram serviço. Como eu posso ajudar? E ver o Gabriel sempre carregando alguma coisa por aí, servindo, ajudando. Como eu posso servir, ajudando outras pessoas? Poxa, como eu gosto de dar uma carona para um irmão que está com dificuldade de vir para a igreja, não tem como vir por algum motivo, quem sabe você pode ajudá-lo a chegar no ambiente de culto. Discipulando as pessoas, ajudando outras pessoas a serem servos de Cristo, ajudando em algum departamento da igreja. A igreja, ela envolve muito serviço. E até aqueles serviços que parecem pequenos fazem a diferença na vida da igreja. Quando Samuel atrasa, meu amigo, o pessoal fica olhando um para o outro assim, o som, como é que vai funcionar. Porque até aqueles serviços que não estão, né, no destaque de todo mundo fazem a diferença no culto. Às vezes, por conta do irmão, está sendo transmitido, pessoas estão assistindo em outros países, talvez, outros lugares do mundo. A mensagem. Ou uma boa recepção. Às vezes, um visitante vem, recebe ali um aperto de mão do irmão Ronaldo. Seja bem-vindo, a pessoa se sente bem.
já vai se ambientando na igreja, recebe ali um folheto que algum irmão também preparou. O irmão parou, dedicou seu tempo, colocou ali no folheto, ordem de culto, versículos para memorizar. Às vezes o versículo que o irmão escreveu lá é aquele versículo que vai tocar no coração da pessoa que leu e sentou ali. Às vezes um livrinho que você entregou, né? A pessoa vai ler na casa dela o livrinho do Paul Washer sobre o Evangelho de Cristo e o Senhor usa como um instrumento para tocar o coração daquela pessoa. Cada irmão envolvido na obra faz a diferença. Você mesmo pode pensar que o seu serviço é pequeno, mas ele é importante na igreja de Cristo. Ele é importante. Você pode servir de várias formas. Pense como é que eu posso servir na igreja de Deus. O irmão Camilo colocou nos avisos, nós estamos precisando de um serviço para a lanchonete da igreja. Pode pensar, isso é uma coisa pequena. Na realidade, não. Quando tem um cafezinho com bolacha, os irmãos conversam. Envolve mais comunhão, fortalece a amizade dos irmãos. O recurso ajudado para dedicado ao Ministério de Misericórdia, ajuda o irmão também que está doente. Uma coisa vai envolvendo a outra. Então a igreja é um ambiente propício para nós servirmos, para nós nos dedicarmos, usarmos os nossos dons para a glória de Deus. Então, ninguém é inútil. Em outro lugar, segundo lugar, ninguém é autossuficiente. Você não recebeu tudo. Então precisa dos dons. Nenhuma pessoa possui todos os dons. Deus nos fez assim para vivermos em dependência mútua. Isso nos livra do orgulho e nos lembra que ninguém é suficiente sozinho. Então, aquela ideia do desigrejado, que ele fica sozinho na casa dele, já está ele e a igreja, não existe. Nas escrituras é uns aos outros, a gente precisa. Como é bom, por exemplo, de manhã eu sentar aqui e ser edificado pelo dom do meu irmão, que Deus concedeu a ele, e eu posso ouvir. Ele estava falando do livro que eu escrevi, mas ele estava falando com os dons que Deus deu para ele, da forma dele, e trouxe edificação para a minha vida. Né? A gente não é autossuficiente, a gente precisa dos outros. Quando eu tenho o privilégio de poder sentar e ouvir e ser edificado pelos dons que Deus deu para vocês. O irmão Samuel ensinando, o irmão Camilo, o irmão Jaso, o irmão Mauro agora está treinando também, está começando a ensinar. E a gente pode sentar e ser edificado pelos dons que Deus deu para vocês, para cada um de nós. Nós não somos autossuficientes, a gente precisa uns dos outros. O irmão Lucas também tem ensinado aqui na EBD. Então, isso nos livra do orgulho e nos leva a lembrar que nós jogamos no mesmo time. Não é uma disputa. Olha, uns são desse aqui, outros são daquele. Não. Nós nos alegramos, como foi lido no texto, quando um membro ele é honrado, todos nós também nos alegramos juntos com ele. Quando um não está bem, todos nós nos entristecemos, porque fazemos parte do mesmo corpo. Nós precisamos uns dos outros, e a igreja cresce quando cada um coopera com os demais. E na igreja nós podemos ser edificados e servidos por meio dos dons dos nossos irmãos, bem como nós podemos servir uns aos outros com os nossos dons. Então, esse é o primeiro ponto, que isso fique destacado, que ninguém é inútil e ninguém é autossuficiente. Todos vocês, cada um de nós, pode e deve servir em alguma área. E todos nós precisamos uns dos outros. Às vezes você não está legal. E aí você não está com vontade nem de orar. Você não está nem animado para ler as Escrituras. Mas se você vem numa reunião de oração, o irmão ora por você, você ouve ali o estudo bíblico e você sai encorajado, você sai fortalecido, você sai animado. Isso é importante. A vida da igreja é importante. A gente não tem noção da importância, às vezes, da igreja na nossa vida. Não tem noção. É muito importante.
a nossa vida em comunidade. E Deus concede graça, dons à igreja para servir uns aos outros. Segundo lugar, segundo ponto, Deus concede, Deus dá líderes. Olha o que diz lá, verso 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, nessa parte, nós notamos que, além de conceder dons à igreja, Cristo também concede líderes. O texto diz, como nós lemos aqui, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Significa, meus irmãos, que os líderes da igreja são um presente do próprio Cristo. Ele concede. O mesmo Cristo que distribui os dons, ele também levanta homens para servir de maneira especial na edificação do corpo. Então, esses homens são instrumentos de Cristo, capacitados por ele para cumprir a sua missão. Onde há líderes fiéis, aí nós encontramos uma evidência do cuidado de Cristo com a igreja. Paulo apresenta diferentes tipos de ministério para mostrar que, assim como há diversidade de dons, há também diversidade de funções do governo da igreja. Nessas partes nós notamos que ele começa mencionando apóstolos e profetas. Queridos, os apóstolos e os profetas, eles tiveram um papel fundamental na fundação da igreja. E os evangelistas atuaram na expansão. E pastores e mestres, ou pastores mestres, são aqueles que permanecem cuidando, ensinando o rebanho ao longo da história. Então, nós hoje não temos mais esses ofícios de apóstolo e profeta como naquela época, Mas pastores mestres continuam servindo aí na igreja. O ponto principal dessa parte é mostrar que esses homens são dons de Cristo à igreja. Eles são dados para o bem do corpo. Por isso a igreja deve também recebê-los com amor e com respeito. Ao mesmo tempo, aqui há uma implicação importante, meus irmãos. O único cabeça da igreja é Jesus Cristo. Todos os líderes, eles estão debaixo da autoridade de Cristo. Eles servem somente como cooperadores sob o senhorio de Cristo. Nós não temos um outro cabeça, não temos um papa, alguma coisa assim. Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos os seus cooperadores, seus servos. Sendo assim, nós entendemos que Cristo edifica a sua igreja, concedendo líderes que, por meio da palavra, cuidam, ensinam e conduzem o povo. Então, o ministério da palavra é o meio ordinário pelo qual Cristo governa e preserva a sua igreja nesse mundo. Queridos, tem outros textos bíblicos que reforçam esse entendimento. Outras passagens, por exemplo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, é dito assim: que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. 1 Timóteo 5,17, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Hebreus 13:17 diz assim: obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Tito, capítulo 1, do verso 5 ao 9, diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho,
nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer que o contradizem. Então, essa tarefa é uma grande responsabilidade. Já parou para pensar? Quando alguém deixa alguma coisa aos seus cuidados, digamos que eu deixei um copo d'água aos seus cuidados, você ia prestar atenção? Talvez um pouquinho, né? Pode ser que deixe derramar, ou deixe que uma mosca vá lá e caia no copo d'água. Talvez você não dê tanta atenção assim. Agora, se eu deixo meu filho aos seus cuidados, você não vai prestar mais atenção ainda? Não é? Porque é algo importante. Aí depois você vai prestar contas comigo. Agora, imagina deixar as ovelhas de Cristo aos cuidados dos pastores. A noiva de Cristo, as ovelhas de Cristo, é uma responsabilidade muito grande. Então, os presbíteros cuidam como servos do Senhor, cooperadores do Senhor, de um punhado de ovelhas que eles vão ter que prestar contas diante do próprio Senhor. É uma responsabilidade muito grande. A tarefa dos pastores, meus irmãos, é cuidar das ovelhas do Supremo Pastor, Jesus Cristo. O trabalho dos pastores só termina quando eles entregam para o Supremo Pastor aquelas ovelhas. Eu lembro de algumas ovelhinhas que eu tive a oportunidade de batizar, de pastorear ao longo de sua vida cristã e de as entregar ao Supremo Pastor, porque ele já a chamou. Então, é só aí que acaba o trabalho dos pastores, quando eles entregam essas ovelhas ao Supremo Pastor, ao encontro com o seu Senhor. Então, os pastores têm uma responsabilidade muito grande de prestar contas do rebanho que o Senhor lhes deu responsabilidade de pastorear. É um privilégio, mas também uma tremenda responsabilidade. Nós podemos também parar aqui nesse segundo ponto e fazer algumas aplicações. Em primeiro lugar, líderes piedosos são um presente para a igreja de Cristo. Se há líderes fiéis, isso é evidência do cuidado de Cristo com o seu povo. Nós devemos valorizar isso. Às vezes a gente não tem a dimensão do impacto que uma liderança traz sobre a vida de uma igreja. Tanto positivo quanto pode ser negativo, né? Uma liderança piedosa em nossas igrejas faz a diferença, assim como é terrível quando ímpios se tornam líderes e conduzem a igreja por caminhos tortuosos. Tem que refletir. Rejeitar líderes fiéis é rejeitar o cuidado de Cristo. Quando os líderes são bíblicos, fiéis à palavra, e mesmo assim são desprezados ou ignorados, há um problema espiritual a ser tratado. Se desprezamos líderes fiéis, estamos desprezando o cuidado de Cristo. Queridos, esse é um ponto muito importante. Por isso que quando a gente for escolher os líderes para a nossa igreja, a gente tem que fazer isso com muita prudência, em oração e considerando os requisitos bíblicos que a gente leu. Não é só carisma, não é só falar bem, ter boa aparência. Não, tem que observar. Ele compete aquilo que às vezes é isso em oração, que sai em jejuns. Não é? Porque os líderes, eles trazem um impacto muito grande. Quer seja positivo, quer seja negativo em uma comunidade. E quando eles são fiéis à palavra, eles estão exercendo o seu ministério, o seu ofício, debaixo das bênçãos do Senhor e da direção de Cristo. E desprezar aqueles que estão sendo fiéis à palavra está desprezando a própria direção do Senhor.
Outro ponto importante a mencionarmos aqui é que líderes, presbíteros das igrejas não são donos das igrejas. Eles foram dados por Cristo não para dominar, mas para servir a igreja. O rebanho não pertence aos pastores. Toda a liderança da igreja é delegada, é limitada e vai prestar contas com o Supremo Pastor. Por isso que, quando alguém me pergunta, pessoal, às vezes o jovem ele tem o desejo de se tornar um presbítero, eu apresento o custo para ele calcular primeiro. Olha, é uma excelente obra, mas você vai ter que prestar contas, você vai ter mais responsabilidades. Esse aqui é o custo, não é? Então nós vamos prestar contas com o Supremo Pastor. Líderes precisam ser fiéis e não necessariamente populares. O valor de um líder está em ser fiel à palavra, mesmo quando isso é impopular. Os líderes são chamados para pastorear, ensinar e cuidar, ser um guardião da verdade e afugentar os lobos. Isso exige fidelidade, isso exige coragem e firmeza quando necessário. Meus irmãos, tem certas posturas que não vão ser, talvez, agradáveis ou populares. Você exortar uma pessoa, você conduzir um processo disciplinar, não é fácil. Mas por amor ao rebanho o líder vai ter que fazer, seguindo com fidelidade as Escrituras, obviamente. A igreja precisa de uma liderança bíblica para crescer com saúde. Próxima aplicação. Sem liderança fiel, a igreja se desorganiza, se enfraquece, se desvia. Eis a importância da igreja orar e zelar por sua liderança, bem como observar bem as características bíblicas na escolha dos seus pastores, com temor e prudência. Cristo edifica a sua igreja por meio de líderes que ministram a palavra. Então nós finalizamos esse segundo ponto e vamos ao nosso terceiro ponto. Mas que fique aqui bem claro também esse ponto, que líderes piedosos são um dom de Cristo para a igreja e a igreja precisa orar pelos seus líderes, valorizar, cuidar deles. Assim como eles devem cuidar da igreja, a igreja também deve cuidar da sua liderança, né? Sabendo que pastores também têm os pés de barro, também têm as suas dificuldades, as suas lutas, as suas tentações. Certa vez um irmão me perguntou, pastor, o pessoal pergunta se o senhor está bem. Porque geralmente os pastores estão perguntando, está tudo bem com você? Mas também é importante os membros da igreja terem esse cuidado. Como é que estão os pastores? Eles estão bem? Como nós podemos orar por eles? Né? Podemos ajudá-los de alguma forma, né? Então, por exemplo, meus irmãos, quando os pastores vão procurar um irmão, o irmão nem responde a mensagem, isso é muito ruim, porque no final das contas os pastores têm que zelar pelas almas dos irmãos e prestar contas com Deus. Esse irmão não responde, some, não aparece mais nas reuniões, ou os pastores convocam os irmãos para reuniões, os irmãos não vêm, isso atrapalha o trabalho, né? Ou quando grupos se levantam na igreja para difamar pastores, dividir a igreja, coisas assim, isso faz com que a liderança faça o seu trabalho gemendo, né? Então, esses são pontos que a gente tem que pensar. Quando a igreja valoriza uma liderança que está sendo fiel às Escrituras, ela está cuidando dela mesma. Ela está fazendo bem para ela mesma, para a unidade do corpo, para o fortalecimento da igreja, porque esses homens são levantados por Cristo. Terceiro, Cristo amadurece os santos. Vamos ler o verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nessa parte, nós vemos o resultado da obra de Cristo,
por meio dos dons e da liderança. Por meio tanto dos dons que Cristo concede, quanto da liderança que ele estabelece, ele amadurece a igreja. O texto nos mostra que esses líderes, eles foram dados por Cristo com o objetivo. Qual é? O aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, para equipar a igreja para a obra do ministério. Então os pastores vão equipar, vão ajudar no aperfeiçoamento dos membros da igreja para que eles sirvam ao Senhor na obra. Em outras palavras, Cristo edifica a sua igreja quando cada membro é preparado e passa a servir. O objetivo desse processo é mencionado, presta atenção, que todos cheguem à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a maturidade espiritual e a semelhança de Cristo. Esse que é o objetivo. E Paulo descreve isso como a medida da estatura da plenitude de Cristo. Desse modo, nós entendemos que Cristo ele é o padrão. E a maturidade cristã é crescer até nós nos tornarmos mais parecidos com Ele. E o contraste também é apresentado aqui no texto. Então, assim como o objetivo desses dons, o objetivo desses líderes é ajudar a igreja a amadurecer e se tornar mais parecida com Cristo, o contraste também aparece no texto, que é o perigo da imaturidade. Olha o verso seguinte para você ler comigo, ó. Para que não sejamos mais como o quê? Meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que o induzem ao erro. A imaturidade apresenta os crentes aqui como crianças, que acreditam em qualquer coisa, são instáveis, levados por qualquer vento de doutrina, são enganados por homens astutos. Uma igreja imatura é facilmente influenciada, não tem firmeza e pode ser conduzida ao erro. E o texto prossegue. Mas segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, a quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Queridos, o caminho aqui para maturidade é seguir a verdade em amor. As duas coisas são importantes. A verdade deve ser vivida, mas ela deve ser vivida em amor. Só a verdade sem amor, ela pode ser cruel. Só o amor sem a verdade também ele pode seguir por caminhos tortuosos. As duas coisas são importantes. A verdade em amor. E nós devemos crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Cristo é a fonte desse crescimento. E dele todo o corpo bem ajustado cresce quando cada parte coopera. Ou seja, a igreja ela amadurece quando ela está ligada a Cristo. Quando a verdade da palavra de Deus é levada a sério. Quando cada membro exerce a sua função. E quando tudo isso acontece em amor. Queridos, sobre esse perigo da imaturidade, eu estava ouvindo rádio essa semana. Não porque eu estava querendo, mas eu estava pegando Uber no dia. E eu ouvi que ele estava ouvindo uma rádio gospel. O locutor perguntava algo mais ou menos assim. Se alguém tinha algum problema, se alguém estava passando por crises financeiras, se alguém estava num momento ruim na sua vida, aí a pessoa deveria ir para determinada igreja e seus problemas seriam resolvidos. Né? E hoje em dia, muitos são levados por falsos ensinos. Quando falta discernimento, as ovelhas são facilmente desvirtuadas. Um outro dia, eu estava ouvindo música, tentando ouvir música no rádio, sintonizando lá, eu sintonizei uma estação,
E eu percebi como o conteúdo é fraco, antibíblico. A letra da música ficava falando só para a pessoa profetizar que algo miraculoso ia acontecer. Coisas assim. O povo se distancia facilmente da verdade quando ele se afasta da sã doutrina. Não ia ser difícil mencionar muitos outros absurdos que são ditos em nome do Senhor. A imaturidade leva à falta de discernimento e a seguir caminhos errados e absurdos. Queridos, o que é apresentado muitas vezes nessas rádios que usam o nome do Senhor não é o Evangelho. Vem para cá que a tua vida vai melhorar. Isso não é o Evangelho. Não se fala de arrependimento, não se fala da fé em Cristo. É como se o máximo que você vai conseguir é a tua vida melhorar. É um carro do ano, é uma casa nova, é resolver os teus problemas, é pagar os teus boletos. Como se isso fosse tudo. Como se o sacrifício de Cristo fosse para essas coisas, simplesmente. Não se fala de reconciliação, de paz com Deus por meio do sacrifício de Cristo, de justificação pela fé. Muitas vezes o que é dito são outras coisas. É como se o Senhor fosse um gênio da lâmpada, que só está ali para te dar bens materiais e coisas. O Senhor concede essas coisas? Sim, mas o Evangelho é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. As pessoas têm sido levadas como meninos por todo tipo de vento de doutrina. As pessoas inventam rituais que não tem nas Escrituras. Coloca o nome, vou fazer um ato profético. Inventa uma coisa que não tem na Bíblia e faz como se isso fosse legítimo. Isso é um absurdo, meus irmãos. Às vezes as pessoas com boa vontade e sinceridade estão fazendo aquilo que é desagradável ao Senhor, por ignorância. E muitos que não têm discernimento são levados para esse tipo de coisa. Tem igrejas que parecem com um show de televisão. Né? E a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, a gente precisa amadurecer, conhecer as Escrituras, não ser mais como meninos. Se em algum momento você já foi como menino, tem gente que fala assim, não, falou de Deus, eu estou lá. Mas o que está sendo dito a respeito de Deus? Corresponde com a Escritura ou não? Entende? É preciso ter critério, é preciso conhecer doutrina. E essa é a função dos pastores também, ensinar a igreja a amadurecer, ensinar a igreja a não dar ouvido a qualquer picareta que está falando em nome do Senhor. A você saber discernir o que você vai ouvir e até onde isso está de acordo com a palavra. Quem você vai ouvir, quais são os livros que você vai ler. Isso corresponde à Escritura. Os pastores, eles são instrumentos de Deus para te ajudar a amadurecer nisso. Quando você os escuta, quando eles são fiéis ao Senhor e quando eles são fiéis à palavra. Aí isso produz o quê? Uma igreja madura, que conhece o Evangelho, que busca crescer no entendimento de quem é o Senhor, de quem é Cristo, como nós vivemos à luz das Escrituras. Não é? E nesse ponto, o último ponto, paramos para algumas reflexões. Os membros da igreja, eles não são espectadores. Você é chamado para participar e para servir, não somente para assistir. Os pastores servem a igreja, para a igreja amadurecer, para a igreja servir, para os membros servirem, usarem os seus dons para benefício também da edificação do corpo. Então você não é somente um espectador, você é um servo de Cristo. Então você está amadurecendo para você também servir e ajudar outras pessoas, ajudar outros a crescerem. Amém? Não é só você vir no domingo, eu assisti, entendi, legal, vou para casa, acabou. Não. Você está sendo treinado para você servir também com os teus dons para ajudar outras pessoas. Que a tua vida seja um instrumento para ajudar outros também a amadurecerem.
A igreja é guardiã da verdade. Devemos seguir a verdade em amor e tomar cuidado para não sermos levados por falsos ensinos. Em várias igrejas, meus irmãos, quando uma liderança troca, quando sai um pastor piedoso e fiel às Escrituras, muitas vezes o que acontece é que a igreja baixa a guarda. Às vezes igrejas que eram fiéis, aí morreu o pastor ali, fiel. Aí chega uma outra liderança e desvirtua tudo aquilo. A igreja tem que tomar cuidado. Em várias igrejas, quando uma liderança troca, acaba que doutrinas estranhas acabam ingressando no seu meio. Nós não podemos deixar isso acontecer conosco. Um pouco de fermento leveda toda a massa. A igreja é guardiã da verdade. Nós vimos também que a maturidade espiritual é crescer em Cristo. Nosso objetivo como cristãos é cada um de nós nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Nós temos que ter esse foco, esse objetivo. Outra coisa que eu já falei, mas vou reforçar: cuidado com a imaturidade espiritual. Crentes imaturos são facilmente enganados. Cuidado com o que você consome, tenha crivo. Quando nós não temos bases firmes, nós podemos ser facilmente levados por falsos ensinos. Os falsos ensinos, às vezes, vão parecer bonitos. Às vezes, o falso mestre fala bem, eloquente, boa aparência. Às vezes, ele aparece nos programas de TV mais famosos. Às vezes, ele fala coisas interessantes. Se você não tiver base, pode ser que você seja levado, é perigoso. Outro ponto, verdade e amor devem caminhar juntos. Outra aplicação. A verdade sem amor fere, o amor sem verdade engana. A maturidade cristã une os dois. E o crescimento da igreja envolve todos. Cada membro importa. Um membro doente afeta o corpo todo. Um membro saudável coopera com o corpo inteiro. Cada um de vocês, cada um de nós, também vai fazer a diferença na vida da igreja. Quer seja para o bem, quer seja para o mal. Às vezes a pessoa pensa que as decisões dela, as atitudes dela não importam para os outros, mas importam. A ausência de uma pessoa já afeta. Imagina, um membro nunca está nas reuniões. O que isso está comunicando para os outros? Para o novo convertido. Ah, então é isso que é um cristão? Eu posso simplesmente parar de vir para a igreja? Está tudo bem? O que isso comunica? Uma reunião esvaziada, quando os membros não têm compromisso, envolvimento, isso desanima os que vêm. Desanima. Não é? Então, uma pessoa envolvida faz a diferença na vida da igreja. Assim como uma pessoa, desanimada, uma pessoa que não está envolvida, ela também faz diferença e afeta o corpo inteiro. Meus irmãos, nós vimos nesse sermão como Cristo edifica a sua igreja. Primeiro, ele concede graça. Segundo, ele dá líderes. Terceiro, ele leva à maturidade. Amém? A pergunta é: você está participando disso? Você tem usado os seus dons? Você tem crescido em Cristo? Ou você apenas tem frequentado a igreja? A igreja de Cristo deve caminhar para a maturidade. Nós devemos estar firmes na verdade e cheios de amor. Esses são o resultado daquilo que Cristo conquistou por nós. Cristo veio ao mundo em humilhação. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou para a justificação do seu povo. E ele reina. Ele dá graça. É dele que vem a graça, os dons e o crescimento. E se alguém aqui me escuta, mas ainda não está em Cristo, eu convido você hoje, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus para a salvação. Só nele há perdão de pecados, só nele há reconciliação com Deus, só nele há vida eterna. E se você está em Cristo, viva como parte do seu corpo, sirva, amadureça para a glória de Deus. Oremos. Pai Santo, te agradecemos, Senhor,
pela tua palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos fortalece, que nos orienta. Que nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra, Senhor. Que essa igreja venha crescer em maturidade. Que essa igreja venha reconhecer os dons que Cristo nos deu. Venha servir uns aos outros. Que o Senhor capacite os líderes também. Que sejam fiéis ao Senhor. Que a igreja também valorize e tenha sabedoria na escolha dos seus líderes. E que a igreja cresça em maturidade. Que cada um de nós venha crescer no conhecimento de Cristo. Venha crescer em unidade, em comunhão, em sabedoria. Para que não sejamos mais como meninos, levados por falsos ensinos, por homens ímpios que tentam nos desvirtuar do caminho. Mas que o Senhor nos preserve e nos livre de todo o mal. E que tudo isso seja para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e louvar o Senhor.